Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com alegria redobrada para o estudo de obras póstumas de Allan Kardec dentro do programa Luz na Penumbra. E hoje estamos aqui com a Paloma Nogueira, minha esposa. Boa noite a todos. E nós vamos aqui conversar a respeito desse novo capítulo. Estamos iniciando Influência Perniciosa das Ideias Materialistas. E Kardec inicia no parágrafo que fala sobre as artes em geral, a regeneração delas por meio do Espiritismo. E ele começa dizendo: lê-se na seção Correio de Paris do Mundo Ilustrado de 19 de dezembro de 1868, e ele passa então a narrar esse texto do Correio de Paris. Carmouche escreveu mais de 200 comédias e vaudeville, e quando muito, o nosso tempo apenas lhe conhecerá o nome. É que a glória dramática que tantas cobiças desperta é terrivelmente fugaz. A menos que um autor haja produzido excepcionais obras-primas, condenado se acha a ver o seu nome cair no esquecimento logo que ele deixe de estar na brecha. Mesmo durante a luta, a maioria lhe ignora a existência. Com efeito, o público, quando lê o cartaz, apenas atenta no título da peça. Pouco lhe importa o nome de quem a escreveu. Tente o leitor lembrar-se de quem escreveu tal ou tal obra encantadora, cuja lembrança lhe ficou. Quase sempre se encontrará na impossibilidade de declinar esse nome. E quanto mais avançarmos, tanto mais assim será, pois que as preocupações de ordem material cada vez mais se sobrepõem aos cuidados artísticos. Precisamente a esse propósito, Carmouche contava uma anedota típica. Conversando, dizia, com o meu alfarrabista, acerca do seu comérciozinho, ele se manifestava assim: isto não vai mal, meu senhor, mas modifica-se. Os artigos que se vendem já não são os mesmos de antes. Outrora, quando me surgia um rapaz de 18 anos, 9 vezes em 10 era à procura de um dicionário de rimas. Hoje é para me pedir um manual das operações da bolsa. As preocupações de ordem material se sobrepõem aos cuidados artísticos. Mas como não ser assim quando os maiores esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal e para destruir nele toda esperança, toda aspiração que ultrapasse essa existência? Essa é uma colocação, é uma análise que Kardec faz a respeito do texto. Continua ele: é lógica inevitável semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe atrás de si, nada adiante de si, nada acima de si, em que pode ela concentrar seus pensamentos senão no ponto onde se encontra? O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extremamente material, onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? O pintor que unicamente houvesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria, e que julgasse estar ali todo o universo,
poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical? Como quereríeis que os vossos artistas e os vossos poetas vos transportem a regiões que eles não veem com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais nem mesmo creem? O espírito somente pode identificar-se com o que sabe ou crê ser a verdade, e essa verdade, embora de ordem moral, se lhe torna uma realidade que tanto melhor ele exprime quanto melhor a sente. Se a inteligência da coisa junta à flexibilidade do talento, faz que suas próprias impressões se transmitam às almas dos outros. Mas que impressões pode provocar nos outros aquele que não as tem? Para o materialista, a realidade é a terra. Seu corpo é tudo, pois que além dele nada mais há, visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria, como fogo, claro, se extingue com combustível quando se acaba. Não pode, portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode aurir de onde apenas vê o vazio. Se aventura por um mundo que desconhece, entra aí como cego e, apesar dos seus esforços, para elevar-se ao diapasão do idealismo, fica no terra-terra como um pássaro sem asas. A decadência das artes neste século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de toda fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Então Kardec segue falando exatamente dessa necessidade que tem os artistas, à época dele, é claro, de se espiritualizarem, entenderem o mundo espiritual, entenderem que a vida ela não termina no túmulo. As ideias materialistas tendem a traçar um artista, seja ele de qualquer que seja a arte, algo muito mais voltado para o sensual, para o poder, algo voltado muito mais para as coisas do dia a dia do que para as belezas que existem na vida espiritual. Então o que Kardec está nos dizendo é que é preciso que aquele século que ficou conhecido como o século mais materialista que existiu, que foi o século XIX, que ele pudesse, as pessoas, claro, pudessem dar uma guinada diferente na sua vida, no seu entendimento. Então sempre quando nós vemos uma música, por exemplo, né, caindo aqui no nosso setor que a gente mais se sente à vontade, você vê no mundo ainda músicas com letras que deturpam toda essa questão do bem, do belo, e levam as pessoas a pensar em violência, né? Fazem com que a violência seja exacerbada, a sensualidade fica exacerbada, né? Não vou aqui citar nenhum ritmo, mas existem ritmos que puxam para esse lado, puxam para essa questão da traição das pessoas, e a gente precisa então perceber que alguns compositores, mais uma vez falando da música exclusivamente, alguns compositores, ao contrário, eles têm um sensitivismo, digamos assim, né? Uma leveza que eles podem ser inspirados pela espiritualidade por conta dessa coisa tão genial que é a arte. E a música é uma das facetas da arte que eu considero
mais sublime, mais inspiradora, né? Porque você combina ali, além da letra, da letra que vai na música, você combina também com a harmonia, com as notas musicais, com o arranjo que é colocado na música. Então faz em muitas músicas uma combinação absolutamente perfeita. E só para terminar, Kardec conclui dizendo que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte é exatamente o conhecimento da vida espiritual. Que obras-primas de todos os gêneros as novas ideias suscitarão pela reprodução das cenas tão multiplicadas e várias da vida espírita. Em vez de representar despojos frios e inanimados, ver-se-á uma mãe tendo ao lado a filha querida em sua forma radiosa e etérea, a vítima a perdoar o seu algoz, o criminoso a fugir em vão ao espetáculo de contínuo renascente de suas ações culposas, o insulamento do egoísta e do orgulho em meio da multidão, a perturbação do espírito que volve a vida espiritual, etc, etc. E se o artista quiser elevar-se acima da esfera terrestre, aos mundos superiores, verdadeiros édens, onde os espíritos adiantados gozam da felicidade que conquistaram, ou se desejar reproduzir alguns aspectos dos mundos inferiores, verdadeiros infernos, onde reinam soberanamente as paixões, que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse se lhe depararão. Sem dúvida, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espírita, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações e seu nome viverá nos séculos vindouros. Porque as preocupações de ordem material e efêmeras da vida presente sobreporá o estado da vida futura e eterna da alma. E aqui, claro, nós sabemos que Kardec escreveu esse trabalho, esse estudo, entre 1857 até 1868, aproximadamente 69 no início, porque ele desencarna em 1869. Então, à época, era essa a visão que ele tinha. E olha que coisa maravilhosa, hoje em dia, as músicas que nós temos, as belezas que nós temos de criações artísticas. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós estamos com o estudo de obras póstumas de Allan Kardec dentro do programa Luz na Penumbra. E falávamos então dessa questão da arte, que hoje em dia nós temos, parece que uma profecia de Kardec, né? Ele imaginava que com o conhecimento do Espiritismo, de tudo que nos revela o Espiritismo, a arte poderia ser muito mais bela. E nós temos aí vários filmes, inclusive antes de começarmos a gravar este programa, eu conversava pelo WhatsApp com meu amigo Wagner de Assis, que é o diretor, produtor do filme Nosso Lar, Kardec e vários outros filmes. E falávamos a respeito da arte. Já conversamos muito a respeito disso, da arte atualmente, e que essa arte é muito inspirada exatamente naquilo que a gente lê com Kardec, que a gente lê com André Luiz, Emmanuel e por aí vai, que nos revelam uma visão do plano espiritual. E isso faz com que a gente comece a olhar, e muitas pessoas inclusive relatam que quando viram o filme Nosso Lar, isso inspirou muito elas, deu ânimo, deu esperança, porque muita gente fica naquela coisa, eu vou morrer, vai acabar tudo, e aí? Aí quando assiste a um filme, a um espetáculo como foi Nosso Lar, produção maravilhosa que Wagner e os seus companheiros da Cinética fizeram, é uma coisa que inspira realmente a gente a praticar o bem,
a se reformar intimamente e a ter certeza de que nós não vamos deixar de existir. Nós vamos pura e simplesmente mudar de plano, né, Paloma? É verdade. Você teve uma experiência, né, com relação ao filme Nosso Lar, que você levou sua mãe para assistir. Sim. Para mim foi um filme que me marcou muito. Ele faz a gente refletir, repensar nossas atitudes. Com certeza vale a pena quem não assistiu, e quem assistiu, assistir novamente. É muito interessante. É isso. E Wagner está prometendo aí Nosso Lar 2. É claro que com essa questão da pandemia aí, teve que dar uma parada. Ele, brincando, falou aqui para mim que tem um engarrafamento de filmes agora. É claro, ninguém pode lançar filmes com os cinemas fechados, né, porque basicamente os filmes são feitos para o cinema e depois, claro, vão para as outras formas de tela, né? Outras plataformas digitais. Exato. E vai se aguardar realmente uma retomada da chamada normalidade, né? Eu vi, eu não sei se isso procede, né? Eles estão estudando retomar agora no início, no meio, na verdade, de agosto. Mas de forma bem... com todos os protocolos, né? Claro. E vai ser aos poucos. O que eu li hoje foi isso. Eu não sei se procede, mas eu acho que procede sim, onde eu vi. Eles estão tentando retomar, mas vai ser não vai ser de um... Assim, eles estão tentando se adaptar ao novo normal, né? Exato. Nós todos temos que nos adaptar ao novo normal. Então é preciso que nós tenhamos muita paciência, sigamos aquilo que as autoridades nos recomendam fazer, né, para que a gente possa ter uma normalidade, esse novo normal aí que todos nós chamamos, para que a vida siga em frente, e vai seguir. Vamos ter que aprender muito com tudo que tem acontecido aí durante essa pandemia, saindo um pouquinho do tema. Eles parecem que estão nessa época. Como a arte, ela era a época de Kardec, muito materialista, e hoje, inclusive, 100 e tantos anos depois, nós temos a arte mais espiritualizada, porque o próprio espírito humano está mais espiritualizado, né? A gente pode até duvidar, mas as pessoas estão no momento em que estão refletindo mais a respeito da sua vida. Será que realmente tudo acaba no túmulo? Hoje, a proporção de ateus e materialistas em relação ao que existia à época de Kardec é muito menor, muito menor. As pessoas refletem mais a respeito do que está acontecendo. E principalmente porque estão acontecendo também muitos eventos em que os desencarnados estão mais próximos e estão mais influenciando mais as pessoas do que antigamente, né? Então é como se sentisse essa espiritualidade praticamente materializada junto de nós. Alguns para nos ajudar, outros para tentar nos prejudicar, mas como nós sempre falamos, essa questão de quem prejudica quem, né? Quem faz mal prejudica a si mesmo. Com certeza. E quem faz o bem ajuda a si próprio em primeiro lugar, né? E então essa normalidade que nós estamos imaginando aí, pelo que aconteceu, pelo que tem acontecido e vai continuar acontecendo por mais algum tempo, até que eu entendo que quando a vacina estiver realmente aplicada na grande maioria da população, aí sim a vida retoma a esse chamado novo normal, né? Mas eu acho que o novo normal nunca mais será normal. Não vai ser igual ao que era. Com certeza. De jeito nenhum. Eu acho que essa pandemia serviu para muitas coisas, principalmente para a gente olhar para dentro da gente, né? A gente não olhava com a correria do dia a dia, com a gente fazendo as coisas no automático, e hoje a gente percebe que a gente precisava, houve uma necessidade nossa de que tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas como em todo o planeta, em todo o mundo, houve uma necessidade.
É muito importante que a gente tenha essa consciência, pelo menos a gente pare para a gente pensar um pouquinho nisso. Porque tudo que a gente está passando, há uma explicação, né? Mesmo que nem a gente ainda não entenda, mas há uma explicação para que tudo isso que estamos passando, esse momento, essa pandemia, tudo isso fez com que a gente parasse um pouquinho, olhasse um pouquinho para dentro da gente, enxergasse nossos lixos, como diz o João, né? Nossos lixos, e tentar jogar o que não presta, o que tem de ruim dentro da gente. Não jogar fora, mas transformar aquilo que é ruim em algo bom, né? O que é negativo em positivo. Não é isso, João? Exato, a gente precisa fazer isso. E já que a gente não tinha esse cuidado de olhar para dentro da gente, para enxergar o que tem de ruim dentro de mim, o que eu posso transformar, o que eu posso melhorar, né? Eu não tinha isso. A gente estava como dizia o Gastão, né, no lufa-lufa diário, na correria. Exatamente, a gente não enxergava, na verdade, assim, muitos, o casamento acabou na pandemia. Será que antes da pandemia não tinha acabado e a gente não tinha percebido? Ou até as relações que a gente tem com nossos familiares que eram distantes se aproximaram? Tudo tem um lado bom, né? Claro. Então eu acho que a pandemia serviu, que se de alguma forma estava ruim, é porque já estava ruim antes. A pandemia só serviu para mostrar o que a gente não queria enxergar, ou na verdade a gente bota uma venda nos olhos e não quer enxergar certas coisas. Acho que a pandemia serviu para isso, para a gente olhar para dentro da gente e perceber o que a gente pode transformar, pode modificar para tentar viver da melhor forma possível, né? A gente sabe que não é fácil, mas é possível, como diz João. É sempre possível a gente melhorar, é sempre possível a gente tirar coisas boas de momentos difíceis que a gente passa. Muita gente durante esse período aí entrou numa depressão profunda, criou ansiedades absurdas. Exatamente, eu sou uma crise de ansiedade horrível, e quem tem isso sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, na verdade só fez aumentar o que a gente já sentia, né? Então veio à tona tudo isso e a gente tem que saber lidar com isso. Não é fácil, mas é possível a gente tentar entender o que está se passando dentro da gente, tentar de alguma forma trabalhar isso, transformar isso tudo em algo bom. Exato, e aí a gente volta para a questão das artes, ver como as pessoas estão lidando com essa questão no momento da pandemia, no momento em que precisa se pensar: o que eu sou? Eu sou esse corpo de carne? Ou eu sou algo muito maior? Existe Deus? Não existe Deus? Tudo está rigorosamente certo? Mais uma vez citando uma frase que o Gastão costumava dizer muito: tudo está rigorosamente certo realmente? E as pessoas estão parando para analisar, mesmo aquelas que diziam não ter religião, mesmo aqueles que se diziam ateus. Alguns ateus deixaram de ser ateus, porque há que se refletir, não só as artes, mas em todos os sentidos, todos os campos. No próprio trabalho, as pessoas estão pensando mais nessa questão da espiritualização. Sim, também a gente entender também que a gente valorizar coisas que a gente não valorizava, né? Ouvir uma música, não é nada demais, né? A gente valorizar que sem o artista a gente não tem música. Também tem isso, né, João? Exatamente. Dar música crédito. E dar crédito. Sem um artista, sem um ator, não tem a arte, né? Não tem a novela, não tem um filme. Como você falou no início do programa, tem o que o Wagner de Assis comentou. Tá tendo um congestionamento de filmes, né? Porque não podem, né? Um engarrafamento de filmes, porque não podem. Na verdade, por causa da pandemia tá tudo parado, né? Então, serviu pra gente valorizar coisas que a gente não enxergava antes. É verdade. Tem razão. E é isso. Vamos em frente, vamos olhando para dentro de nós com muita tranquilidade, porque a gente também não vai mudar aquilo que já tem séculos e milênios de arraigado dentro de nós. A gente não consegue mudar de uma hora para outra. Sim, mas o negócio é a gente viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, mesmo que seja em passo de tartaruga. E lembrando, não existem inimigos exteriores. Nosso único inimigo está dentro de nós. Vamos olhar as pessoas que nos rodeiam nesse momento de mais aproximação, como o Paloma lembrou, da família.
para enxergar as pessoas de uma forma mais benéfica, mais tranquila e caridosamente. Bem, meus irmãos, chegamos ao final desse programa. Nós nos encontraremos no próximo programa, se assim Deus permitir. Até lá. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com alegria redobrada para o estudo de obras póstumas de Allan Kardec dentro do programa Luz na Penumbra. E hoje estamos aqui com a Paloma Nogueira, minha esposa. Boa noite a todos. E nós vamos aqui conversar a respeito desse novo capítulo. Estamos iniciando Influência Perniciosa das Ideias Materialistas. E Kardec inicia no parágrafo que fala sobre as artes em geral, a regeneração delas por meio do Espiritismo. E ele começa dizendo: lê-se na seção Correio de Paris do Mundo Ilustrado de 19 de dezembro de 1868, e ele passa então a narrar esse texto do Correio de Paris. Carmouche escreveu mais de 200 comédias e vaudeville, e quando muito, o nosso tempo apenas lhe conhecerá o nome. É que a glória dramática que tantas cobiças desperta é terrivelmente fugaz. A menos que um autor haja produzido excepcionais obras-primas, condenado se acha a ver o seu nome cair no esquecimento logo que ele deixe de estar na brecha. Mesmo durante a luta, a maioria lhe ignora a existência. Com efeito, o público, quando lê o cartaz, apenas atenta no título da peça. Pouco lhe importa o nome de quem a escreveu. Tente o leitor lembrar-se de quem escreveu tal ou tal obra encantadora, cuja lembrança lhe ficou. Quase sempre se encontrará na impossibilidade de declinar esse nome. E quanto mais avançarmos, tanto mais assim será, pois que as preocupações de ordem material cada vez mais se sobrepõem aos cuidados artísticos. Precisamente a esse propósito, Carmouche contava uma anedota típica. Conversando, dizia, com o meu alfarrabista, acerca do seu comérciozinho, ele se manifestava assim: isto não vai mal, meu senhor, mas modifica-se. Os artigos que se vendem já não são os mesmos de antes. Outrora, quando me surgia um rapaz de 18 anos, 9 vezes em 10 era à procura de um dicionário de rimas. Hoje é para me pedir um manual das operações da bolsa. As preocupações de ordem material se sobrepõem aos cuidados artísticos. Mas como não ser assim quando os maiores esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal e para destruir nele toda esperança, toda aspiração que ultrapasse essa existência? Essa é uma colocação, é uma análise que Kardec faz a respeito do texto. Continua ele: é lógica
inevitável semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe atrás de si, nada adiante de si, nada acima de si, em que pode ela concentrar seus pensamentos senão no ponto onde se encontra? O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extremamente material, onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? O pintor que unicamente houvesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria, e que julgasse estar ali todo o universo, poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical? Como quereríeis que os vossos artistas e os vossos poetas vos transportem a regiões que eles não veem com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais nem mesmo creem? O espírito somente pode identificar-se com o que sabe ou crê ser a verdade, e essa verdade, embora de ordem moral, se lhe torna uma realidade que tanto melhor ele exprime quanto melhor a sente. Se a inteligência da coisa junta à flexibilidade do talento, faz que suas próprias impressões se transmitam às almas dos outros. Mas que impressões pode provocar nos outros aquele que não as tem? Para o materialista, a realidade é a terra. Seu corpo é tudo, pois que além dele nada mais há, visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria, como fogo, claro, se extingue com combustível quando se acaba. Não pode, portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode aurir de onde apenas vê o vazio. Se se aventura por um mundo que desconhece, entra aí como cego e, apesar dos seus esforços, para elevar-se ao diapasão do idealismo, fica no terra-terra como um pássaro sem asas. A decadência das artes neste século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de toda fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Então Kardec segue falando exatamente dessa necessidade que tem os artistas, à época dele, é claro, de se espiritualizarem, entenderem o mundo espiritual, entenderem que a vida ela não termina no túmulo. As ideias materialistas tendem a traçar um artista, seja ele de qualquer que seja a arte, algo muito mais voltado para o sensual, para o poder, algo voltado muito mais para as coisas do dia a dia do que para as belezas que existem na vida espiritual. Então o que Kardec está nos dizendo é que é preciso que aquele século que ficou conhecido como século mais materialista que existiu, que foi o século XIX, que ele pudesse, as pessoas, claro, pudessem dar uma guinada diferente na sua vida, no seu entendimento. Então sempre quando nós vemos uma música, por exemplo, né, caindo aqui no nosso setor que a gente mais se sente à vontade, você vê no mundo ainda músicas com letras que deturpam
toda essa questão do bem, do belo, e levam as pessoas a pensar em violência, né? Fazem com que a violência seja exacerbada, a sensualidade fica exacerbada, né? Não vou aqui citar nenhum ritmo, mas existem ritmos que puxam para esse lado, puxam para essa questão da traição das pessoas, e a gente precisa então perceber que alguns compositores, mais uma vez falando da música exclusivamente, alguns compositores, ao contrário, eles têm um sensitivismo, digamos assim, né? Uma leveza que eles podem ser inspirados pela espiritualidade por conta dessa coisa tão genial que é a arte. E a música é uma das facetas da arte que eu considero mais sublime, mais inspiradora, né? Porque você combina ali, além da letra, da letra que vai na música, você combina também com a harmonia, com as notas musicais, com o arranjo que é colocado na música. Então faz em muitas músicas uma combinação absolutamente perfeita. E só para terminar, Kardec conclui dizendo que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte é exatamente o conhecimento da vida espiritual. Que obras-primas de todos os gêneros as novas ideias suscitarão pela reprodução das cenas tão multiplicadas e várias da vida espírita. Em vez de representar despojos frios e inanimados, ver-se-á uma mãe tendo ao lado a filha querida em sua forma radiosa e etérea, a vítima a perdoar o seu algoz, o criminoso a fugir em vão ao espetáculo de contínuo renascente de suas ações culposas, o insulamento do egoísta e do orgulho em meio da multidão, a perturbação do espírito que volve à vida espiritual, etc, etc. E se o artista quiser elevar-se acima da esfera terrestre, aos mundos superiores, verdadeiros édens, onde os espíritos adiantados gozam da felicidade que conquistaram, ou se desejar reproduzir alguns aspectos dos mundos inferiores, verdadeiros infernos, onde reinam soberanamente as paixões, que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse se lhe depararão. Sem dúvida, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espírita, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações e seu nome viverá nos séculos vindouros. Porque as preocupações de ordem material e efêmeras da vida presente sobreporá o estado da vida futura e eterna da alma. E aqui, claro, nós sabemos que Kardec escreveu esse trabalho, esse estudo, entre 1857 até 1868, aproximadamente 69 no início, porque ele desencarna em 1869. Então, à época, era essa a visão que ele tinha. E olha que coisa maravilhosa, hoje em dia, as músicas que nós temos, as belezas que nós temos de criações artísticas. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que nós estamos com o estudo de obras póstumas de Allan Kardec dentro do programa Luz na Penumbra. E falávamos então dessa questão da arte, que hoje em dia nós temos, parece que uma profecia de Kardec, né? Ele imaginava que com conhecimento do Espiritismo, de tudo que nos revela o Espiritismo, a arte poderia ser muito mais bela. E nós temos aí vários filmes, inclusive antes de começarmos a gravar este programa, eu conversava pelo WhatsApp com o meu amigo Wagner de Assis, que é o diretor, produtor do filme Nosso Lar,
Kardec e vários outros filmes. E falávamos a respeito da arte. Já conversamos muito a respeito disso, da arte atualmente, e que essa arte é muito inspirada exatamente naquilo que a gente lê com Kardec, que a gente lê com André Luiz, Emmanuel e por aí vai, que nos revelam uma visão do plano espiritual. E isso faz com que a gente comece a olhar, e muitas pessoas, inclusive, relatam que quando viram o filme Nosso Lar, isso inspirou muito elas, deu ânimo, deu esperança, porque muita gente fica naquela coisa, eu vou morrer, vai acabar tudo, e aí? Aí quando assiste a um filme, a um espetáculo como foi Nosso Lar, produção maravilhosa que Wagner e os seus companheiros da Cinética fizeram, é uma coisa que inspira realmente a gente a praticar o bem, a se reformar intimamente e a ter certeza de que nós não vamos deixar de existir. Nós vamos pura e simplesmente mudar de plano, né, Paloma? É verdade. Você teve uma experiência, né, com relação ao filme Nosso Lar, que você levou sua mãe para assistir. Sim. Para mim foi um filme que me marcou muito. Ele faz a gente refletir, repensar nossas atitudes. Com certeza vale a pena quem não assistiu, e quem assistiu, assistir novamente. É muito interessante. É isso. E Wagner está prometendo aí Nosso Lar 2. É claro que com essa questão da pandemia aí, teve que dar uma parada. Ele brincando falou aqui para mim que tem um engarrafamento de filmes agora. É claro, ninguém pode lançar filmes com os cinemas fechados, né, porque basicamente os filmes são feitos para o cinema e depois, claro, vão para as outras formas de tela, né? Outras plataformas digitais. Exato. E vai se aguardar realmente uma retomada da chamada normalidade, né? Eu vi, eu não sei se isso procede, né? Eles estão estudando retomar agora no início, no meio, na verdade, de agosto, mas de forma bem, com todos os protocolos, né? Claro. E vai ser aos poucos. O que eu li hoje foi isso. Eu não sei se procede, mas eu acho que procede sim, onde eu vi. Eles estão tentando retomar, mas vai ser não vai ser de um... Assim, eles estão tentando se adaptar ao novo normal, né? Exato. Nós todos temos que nos adaptar ao novo normal. Então é preciso que nós tenhamos muita paciência, sigamos aquilo que as autoridades nos recomendam fazer, né, para que a gente possa ter uma normalidade, esse novo normal aí que todos nós chamamos, para que a vida siga em frente, e vai seguir. Vamos ter que aprender muito com tudo que tem acontecido aí durante essa pandemia, saindo um pouquinho do tema. Eles parecem que estão nessa época. Como a arte, ela era a época de Kardec, muito materialista, e hoje, inclusive, 100 e tantos anos depois, nós temos a arte mais espiritualizada, porque o próprio espírito humano está mais espiritualizado, né? A gente pode até duvidar, mas as pessoas estão no momento em que estão refletindo mais a respeito da sua vida. Será que realmente tudo acaba no túmulo? Hoje, a proporção de ateus e materialistas em relação ao que existia à época de Kardec é muito menor, muito menor. As pessoas refletem mais a respeito do que está acontecendo. E principalmente porque estão acontecendo também muitos eventos em que os desencarnados estão mais próximos e estão mais influenciando mais as pessoas do que antigamente, né? Então é como se sentisse essa espiritualidade praticamente materializada junto de nós. Alguns para nos ajudar, outros para tentar nos prejudicar, mas como nós sempre falamos, essa questão de quem prejudica quem, né? Quem faz mal prejudica a si mesmo. Com certeza.
E quem faz o bem ajuda a si próprio em primeiro lugar, né? E então essa normalidade que nós estamos imaginando aí, pelo que aconteceu, pelo que tem acontecido e vai continuar acontecendo por mais algum tempo, até que eu entendo que quando a vacina estiver realmente aplicada na grande maioria da população, aí sim a vida retoma a esse chamado novo normal, né? Mas eu acho que o novo normal nunca mais será normal. Não vai ser igual ao que era. Com certeza. De jeito eu nenhum. acho que essa pandemia serviu para muitas coisas, principalmente para a gente olhar para dentro da gente, né? A gente não olhava com a correria do dia a dia, com a gente fazendo as coisas no automático, e hoje a gente percebe que a gente precisava, houve uma necessidade nossa de que tudo isso que está acontecendo, não só no Brasil, mas como em todo o planeta, em todo o mundo, houve uma necessidade. É muito importante que a gente tenha essa consciência, pelo menos a gente pare para a gente pensar um pouquinho nisso, porque tudo que a gente está passando há uma explicação, né? Mesmo que nem a gente ainda não entenda, mas é uma explicação para que tudo isso que estamos passando, esse momento, essa pandemia, tudo isso fez com que a gente parasse um pouquinho, olhasse um pouquinho para dentro da gente, enxergasse nossos lixos, como diz o João, né? Nossos lixos, e tentar jogar o que não presta, o que tem de ruim dentro da gente, não jogar fora, mas transformar aquilo que é ruim em algo bom, né? O que é negativo em positivo. Não é isso, João? Exato, a gente precisa fazer isso. E já que a gente não tinha esse cuidado de olhar para dentro da gente, para enxergar o que tem de ruim dentro de mim, o que eu posso transformar, o que eu posso melhorar, né? Eu não tinha isso, a gente estava como dizia o Gastão, né, no lufa-lufa diário, na correria. Exatamente, a gente não enxergava, na verdade, assim, muitos, o casamento acabou na pandemia. Será que antes da pandemia não tinha acabado e a gente não tinha percebido? Ou até as relações que a gente tem com nossos familiares que eram distantes se aproximaram? Tudo tem um lado bom, né? Claro. Então eu acho que a pandemia serviu, que se de alguma forma estava ruim, é porque já estava ruim antes. A pandemia só serviu para mostrar o que a gente não queria enxergar, ou na verdade a gente bota uma venda nos olhos e não quer enxergar certas coisas. Acho que a pandemia serviu para isso, para a gente olhar para dentro da gente e perceber o que a gente pode transformar, pode modificar para tentar viver da melhor forma possível, né? A gente sabe que não é fácil, mas é possível, como diz João. É sempre possível a gente melhorar, é sempre possível a gente tirar coisas boas de momentos difíceis que a gente passa. Muita gente durante esse período aí entrou numa depressão profunda, criou ansiedades absurdas. Exatamente, eu sou uma crise de ansiedade horrível, e quem tem isso sabe do que eu tô falando, né? Então, assim, na verdade só fez aumentar o que a gente já sentia, né? Então veio à tona tudo isso e a gente tem que saber lidar com isso. Não é fácil, mas é possível a gente tentar entender o que está se passando dentro da gente, tentar de alguma forma trabalhar isso, transformar isso tudo em algo bom. Exato, e aí a gente volta para a questão das artes, ver como as pessoas estão lidando com essa questão no momento da pandemia, no momento em que precisa se pensar o que eu sou? Eu sou esse corpo de carne ou eu sou algo muito mais, maior? Existe Deus? Não existe Deus? Tudo está rigorosamente certo? Mais uma vez citando uma frase que o Gastão costumava dizer muito, tudo está rigorosamente certo realmente? E as pessoas estão parando para analisar, mesmo aquelas que diziam não ter religião, mesmo aqueles que se diziam ateus. Alguns ateus deixaram de ser ateus, porque há que se refletir, não só as artes, mas em todos os sentidos, todos os campos, no próprio trabalho. As pessoas estão pensando mais nessa questão da espiritualização. Sim, também a gente entender também que a gente valorizar coisas que a gente não valorizava, né? Ouvir uma música, não é nada demais, né? A gente valorizar que sem o artista a gente não tem música,
Também tem isso, né, João? Exatamente. Dar música crédito. E dar crédito. Sem um artista, sem um ator, não tem a arte, né? Não tem a novela, não tem um filme. Como você falou no início do programa, tem o que o Wagner de Assis comentou. Tá tendo um congestionamento de filmes, né? Porque não podem, né? Um engarrafamento de filmes, porque não podem. Na verdade, por causa da pandemia tá tudo parado, né? Então, serviu pra gente valorizar coisas que a gente não enxergava antes. É verdade. Tem razão. E é isso. Vamos em frente, vamos olhando para dentro de nós com muita tranquilidade, porque a gente também não vai mudar aquilo que já tem séculos e milênios de arraigado dentro de nós. A gente não consegue mudar de uma hora para outra. Sim, mas o negócio é a gente viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, mesmo que seja em passo de tartaruga. E lembrando, não existem inimigos exteriores. Nosso único inimigo está dentro de nós. Vamos olhar as pessoas que nos rodeiam nesse momento de mais aproximação, como o Paloma lembrou, da família, para enxergar as pessoas de uma forma mais benéfica, mais tranquila e caridosamente. Bem, meus irmãos, chegamos ao final desse programa. Nós nos encontraremos no próximo programa, se assim Deus permitir. Até lá. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.